Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez para o Evangelho no Lar, desejando que todos estejam bem, que estejamos todos preparados para receber esses ensinamentos deste livro, que é tão importante na nossa caminhada. Então, eu gostaria de pedir a todos para desligarem seus microfones, mantê-los desligados até o final deste Evangelho. E também gostaria de informar que o Lar do Amor Cristão é uma entidade beneficente, todas as suas atividades são gratuitas, não sendo necessária apresentação, nem tampouco a divulgação de documentos de identificação pessoal, e muito menos tampouco a cobrança de alguma taxa. Esta reunião, este evangelho está sendo gravado e as imagens estarão no Facebook do Lar do Amor Cristão. Então, quem não quiser aparecer na gravação, na filmagem, pode fazer a gentileza de desligar suas câmeras. Tá? Com relação às cestas básicas, aí nós temos um folheto que detalha aí todo o que compõe a cesta. Lembrando que nós distribuímos uma média de mais de 110 cestas básicas mensalmente, e só nos é possível fazer essa distribuição pelas doações que recebemos. Então, quem quiser e quem desejar colaborar, temos aí nesse folheto várias formas de colaboração. E uma delas é levando os gêneros lá, diretamente lá no lar. O pessoal está lá de segunda a sexta, 9 até as 17, e aos sábados das 13 até as 16 horas. Então, agradecemos sempre a colaboração de todos, que nunca tem nos faltado. E agora, referente aos cursos, eu gostaria de detalhar um pouquinho mais os cursos que o Lar promove. Nós temos dois tipos de cursos no Lar. Os cursos regulares, né? E os grupos de estudo. Os cursos regulares, como sabemos, são o curso básico, aprendizes, evangelho, educação mediúnica. Esses são os cursos regulares. E nós temos também os grupos de estudos das obras espíritas. Nós temos dois grupos que fazem esses estudos. Às terças-feiras, às 15 horas, de forma híbrida. Tanto pode ser presencial ou pode ser online. E às quartas-feiras, às 20 horas e 20 minutos, começa o curso que é somente online. Né? Então, às terças-feiras é a Sônia Lopes e na quarta-feira é a Arlete que que promove o curso. Tá? Então, esse curso da quarta-feira é somente online, e só que para esses dois grupos de estudo, tem alguns requisitos. Então, a pessoa que já cursou na casa ou em outra casa, o aprendiz do Evangelho, educação mediúnica, ou já trabalhou em alguma outra casa, ou trabalha no lar, essas pessoas podem participar desses grupos. Tá? Então, tanto o regular quanto os grupos de estudo, quem quiser participar, é só mandar um e-mail lá para o Lar do Amor Cristão, no lacristal@gmail.com, e aí o pessoal vai entrar em contato e vai dar todas as instruções. Tá? E quem quiser ter água fluidificada, pode colocar esse líquido bendito, que durante este evangelho, os mentores que nos assistem farão a fluidificação desta água. E os pedidos de vibrações também podem ser mandados através desse chat. Aí nesse folheto tem até uma teclinha ali, que pode ser acionada, e colocando o nome da pessoa, uma descrição sucinta do problema da pessoa, nós colocaremos nos grupos que fazem as vibrações. Os grupos, como sabemos, eles se reúnem semanalmente
para esse trabalho. Tá? Então, agradecemos, eram esses os recados. Com relação ao Evangelho, hoje nós estamos encerrando praticamente o capítulo 27. Hoje nós vamos estudar o item 22, que é Instruções dos Espíritos, modo de orar. Tá? Então, quem vai fazer a apresentação para nós essa noite vai ser a Ana Lúcia, e depois a Lete vai fazer para nós as vibrações. Tá? E para nós começarmos a nos harmonizar, eu convido aqui o Tarcísio Filipelli para ele fazer uma leitura aqui para nós começarmos a harmonização. Por favor, Tarcísio, boa noite. Boa noite, senhor Ângelo. Boa noite a todos. Quero primeiro agradecer a dona Ana Lúcia e a você por esse convite. Eu farei a leitura do capítulo 88 do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 88, Vasos de Barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que, na sublimidade, seja da virtude de Deus e não de nós. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Não se furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Obrigado. Muito obrigado, Tarcísio, por participar aqui desse nosso evangelho. Então, agora eu convido a todos a nos acomodar da melhor forma possível, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Ele nos protegendo, nos fortalecendo, e que essas bênçãos do Mestre Jesus envolva todos nós e os nossos lares. E assim, com tua prece, Divino Mestre, iniciamos o estudo do Evangelho desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, agora convidamos a Ana Lúcia, que ela vai fazer a apresentação do Evangelho desta noite. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite a todos, sejamos bem-vindos mais uma vez. E a gente sempre agradece, né, essa oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês mais uma mensagem do Evangelho. Como o Ângelo falou, nós estamos quase no final desse capítulo, que é o capítulo 27, Pedi e obtereis. E nos capítulos anteriores, os nossos amigos falaram bastante sobre a prece. Então, a eficácia da prece,
sobre o nosso pensamento. Então, a gente pôde perceber que a prece é um recurso importantíssimo para nós, para o nosso dia a dia, né? Ela é muito importante, porque ela nos faz essa conexão com o plano espiritual, com Deus, com os bons espíritos, com Jesus. Então, o item de hoje, que é o item 2, ele vai falar do modo de orar. É uma instrução dos espíritos. E ele traz essa instrução porque os primeiros adeptos do espiritismo, eles traziam ainda a forma de fazer as preces, de orar, das suas igrejas, né, das religiões que eles pertenciam. E o espiritismo, então, trouxe ele abrangeu de uma forma mais ampla, né, mais abrangente, essa forma de orar. Então, o que ele fala para nós? Dessa importância, né, de nós nos ligarmos no nosso pensamento. E a gente percebe que nós aprendemos dentro da doutrina que nós temos, assim, a prece horizontal e a prece vertical. O que é a prece horizontal? A prece horizontal é aquela prece mais imediatista, muito das coisas materiais, pelas quais nós estamos, os problemas materiais que a gente tem. Ela chega a ser até meio infantil. Sabe quando a gente era criança, que a gente estava na escola, que a gente rezava para Deus para passar de ano? Então a gente pedia para Deus, eu preciso passar de ano. Eu quero ganhar um presente bem bacana no Natal. Eu queria uma viagem lá nas férias. Então, por que a gente pedia isso? Porque nós, na nossa inocência como criança, a gente agia assim. A gente pedia as coisas imediatas. E na maioria das vezes não aconteciam, né? Elas não vinham, né? Então, essa prece que muitas vezes a gente faz, né? Essa prece horizontal, essa prece que a gente quer que os espíritos, ou que Deus, ou que Jesus nos livre de todo aquele problema que a gente tem, que tire aquele empecilho do caminho, que resolva as coisas para nós. É uma prece infantil. Por quê? Porque as leis de Deus, aquilo que está determinado para nós, eles não vão ser assim tirados do nosso caminho. E aí que entra a prece vertical. Como que a gente faz a prece vertical? Primeira coisa, a gente faz o quê? Vamos elevar o nosso pensamento, né? A gente eleva o nosso pensamento. Então, o que a gente vai pedir? Porque a gente, nas preces, a gente mais pede do que agradece, né? Mas numa prece vertical, nós começamos a compreender que as situações que a gente está passando são situações, como já foi falado várias vezes aqui, das quais nós necessitamos para crescer. A gente não gosta muito de ouvir isso, não. Mas é aquilo que a gente precisa. Então, a prece vertical, o que a gente vai pedir para Deus? A gente vai pedir aqui, ó, eu até anotei alguma coisa. Primeiro, humildemente, nós vamos pedir para que Deus, para que os bons espíritos nos dê o quê? Força, fortalecimento para aquela dificuldade que a gente está passando. Que nos fortaleça, que a gente tenha lucidez para encontrar um caminho mais suave, para que a gente tenha paciência, resignação, tranquilidade, que fortaleça a nossa fé. Então, são esses, né, esses bens que a gente pede, que são bens preciosos para enfrentarmos as situações pelas quais estamos passando. Então, as situações, elas não... A partir do momento que você pede, porque toda a prece é atendida, toda ela é atendida. Então, a partir do momento que nós vamos nos asserenando, vamos nos fortalecendo, as dificuldades, sejam elas materiais, de saúde, problemas de relacionamento, sejam elas quais forem, nós vamos estar mais fortes e mais lúcidos para compreender essa situação. E aí a gente passa por aquilo de uma forma mais tranquila, né?
Então, como eu tinha falado, né? Toda prece ela tem uma resposta. O capítulo chama Pedi e Obtereis. Então, tudo que a gente pede, a gente vai ter uma resposta. Mas essa resposta, esse pedido que é feito, nem sempre a gente vai receber exatamente daquilo que como a gente gostaria que acontecesse. Né? Porque se assim fosse, então Deus, as leis de Deus, estariam tudo... você pede uma coisa e você recebe exatamente como você pediu. Né? Então, nem sempre o que nós pedimos, nós vamos conseguir, vamos obter daquele jeito. Nós vamos obter da forma que nós necessitamos, não da forma que nós queremos. É conforme as nossas necessidades. Né? Porque senão, as leis de Deus seriam revogadas todo momento, né? A todo momento, eu peço uma coisa e ele dá exatamente do jeito que eu quero. Não tem muita coerência nas leis divinas. Então, uns iriam ser beneficiados em decorrência do outro. Então, nós vamos sempre receber o que necessitamos. Né? E o que ele fala também nessa lição aqui, nesse item, ele diz assim, que para a gente orar, nós não precisamos da hora marcada, nem de um tempo determinado, a gente não precisa de uma prece decorada, não precisa nada disso. O que nós precisamos é ter, primeiro, o nosso coração, assim, bem tranquilo, serenar o nosso coração, deixar as mágoas, os ressentimentos, aprender a perdoar, né? Olha que coisa linda para a gente pedir a Deus, que eu possa perdoar, né? Aquilo que eu tenho, os meus ofensores, posso perdoar as pessoas, possa ser resignada na vida. Então, a prece, ela não precisa desse tempo, nem de palavra decorada, né? Como se faziam aí na antiguidade, né? Como ele diz aqui no Evangelho, os hipócritas que faziam de um jeito na porta do templo, mas no seu dia a dia fazia de outro jeito. Então, a prece, como ele diz aqui, ela não precisa de um tempo, nem de palavras, nem de horário, ela precisa do nosso coração e o nosso pensamento, né? Voltados e ligados, nesse momento, a Deus, a essa força maior, né? E a gente não precisa, como ele diz no texto, a gente não precisa nem deixar de lado os nossos afazeres. Então, agora eu vou fazer uma prece. Então, para tudo, que agora eu vou fazer uma prece. Às vezes você está no seu trabalho, as pessoas nem percebem, mas você está em prece. Às vezes você está nos seus afazeres domésticos, e a gente está, às vezes, meio aborrecida, meio sem paciência, incomodada com alguma coisa. Então, eu elevo o meu pensamento e faço uma prece. Deus, me ajude a sair dessa condição. Que eu possa compreender o que está acontecendo comigo. Que possa vir, assim, uma luz que ilumine esse meu caminho para eu prosseguir de uma forma mais leve, mais suave. Eu estou, às vezes, preocupada no meu dia a dia, então eu não preciso, ninguém precisa, né, parar o que está fazendo para fazer uma prece. Nós costumamos orar, né, quando acordamos, maravilhoso, agradecer o dia, agradecer a oportunidade da reencarnação, consertar aí as coisas que a gente precisa. No final do dia, agradecer o dia que tivemos. Excelente, maravilhoso esses horários, mas nós podemos fazer as nossas preces em qualquer horário, né? E ele diz, né, fechando aqui esse capítulo não, esse item, né? Agradecer tudo que temos, a oportunidade, sempre esse pensamento elevado, esse pensamento partindo do nosso coração, né? Partindo do nosso coração, um pensamento amoroso,
de humildade, e certamente isso alcançará com muito mais rapidez aquilo que nós estamos desejando, né? E alcançará a Deus, aos bons espíritos. Aí cada um vai se ligar do jeito que se sentir mais confortável, mais seguro, né? Então, nós estamos vendo, e vamos encerrar aí a semana que vem esse capítulo, que a prece realmente é um recurso maravilhoso, que nos dá essa segurança, e nós vamos, a partir, né, desse nosso desenvolvimento como espíritos, nós vamos saindo daquela prece mais infantil por uma prece mais pautada aí na nossa caminhada, no nosso fortalecimento, na nossa harmonização. Então, da prece, a gente vai falar ainda mais um pouco, algumas semanas, mas só reforçando mais uma vez essa importância e esse reconforto que ela dá a todos nós. Então, era essa mensagem, né, do item de hoje, que fique aí para a nossa reflexão, quando nós vamos fazer as nossas preces. Então, eu agradeço muito, mais uma vez, e agora nós vamos fazer a primeira parte das nossas vibrações. Agradeço ao Tarcísio pela leitura também, e nós vamos, nesse momento, então, elevando os nossos pensamentos, imaginando Jesus no meio de nós, espargindo a sua luz, e com o nosso coração cheio de amor, com as melhores intenções, com tudo que nós temos de melhor, nós vamos vibrar para o nosso planeta Terra, para todos os nossos irmãos que sofrem com as guerras, com as doenças. Vamos vibrando para o nosso país, para que possamos ter paz, tranquilidade e serenidade. Vamos vibrando para os nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão doentes do corpo ou da alma. Vamos vibrando por aqueles que estão nas ruas, que o mensageiro de Jesus possa acolher a todos esses nossos irmãos. Aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, que possam receber este carinho em forma de vibrações amorosas. Vamos vibrar para o lar do amor cristão, essa casa generosa que nos acolhe e nos dá essa oportunidade do aprendizado e da prática. E que nós possamos também enviar essas vibrações de amor para os nossos familiares, amigos, em especial aqueles que estão com maior necessidade. E que nós possamos receber do plano espiritual essa energia tão salutar que nos dá encorajamento, fortalece a nossa fé e que fortalece também o nosso corpo físico, mental e espiritual. E assim, fortalecidos mais uma vez, nós vamos pedir a Arlete que continue as nossas vibrações da noite. Arlete. Obrigada, Ana Lúcia, obrigado, Tarcísio. Foi muito bom, adorei vocês estarem conosco. E assim, nesse clima de amor, de paz, nós vamos nos ligando com os mentores do Lar do Amor Cristão. Esta casa abençoada que nos acolhe sempre. E assim nós vamos pedindo a eles, neste momento, que nos acompanhem na visita ao nosso lar, para que eles possam trazer para dentro da nossa casa as vibrações de amor, de paz, de harmonia e de prosperidade, tirando todas as mágoas, tristezas, as angústias, as incertezas. E nós sejamos fortalecidos nesta noite com as bênçãos de Jesus. Pedimos que neste momento os mentores visitem todos os cômodos da nossa casa, retirando as formas pensamentos, retirando toda a energia negativa,
impregnando cada cômodo com positividade, com fluidos de amor, de união e de paz. Vamos agora para a nossa cozinha, onde preparamos os nossos alimentos. Esses mentores também possam fluidificar todos os nossos alimentos, a água que está na nossa cozinha, que eles tragam para nós as bênçãos não só de saciar a nossa fome material, mas também da nossa fome espiritual. Que as nossas refeições possam ser alegres e que bons fluidos fiquem dentro desta cozinha quando nós estamos preparando estes alimentos, para que este preparo seja impregnado destes fluidos. E agora nós vamos abrindo a porta da nossa casa e nos dirigindo aos nossos vizinhos, para que os nossos mentores também possam visitar a cada um, levando até eles aquilo que eles estão necessitando neste momento, seja emprego, a harmonia, a saúde e a prosperidade, que todos possam receber neste momento aquilo que eles mais desejam. E agora nós vamos acolhendo na nossa casa, na nossa sala, os nossos familiares, abraçando-os, transmitindo energia de amor, de paz, de harmonia, muitas vezes de perdão também. E que nós também possamos ser perdoados por algum ato que nós fizemos impensadamente. Vamos formando um grande círculo, e este círculo está impregnado de fluidos benéficos e vão aliviando o nosso coração. Vamos colocar neste círculo, no centro dele, os nossos animaizinhos de estimação, para que eles também recebam estes fluidos. Vamos entrelaçando os nossos corações com esses familiares. E neste momento, aquele familiar pelo qual não pode estar presente e que esteja numa cama hospitalar, que ele possa ser atendido também nas suas necessidades. Graças a Deus. E agora vamos nos sentar confortavelmente. E esses fluidos vão penetrando no alto da nossa cabeça, iluminando e harmonizando todas as nossas células cerebrais, os nossos neurônios. E ele vai descendo lentamente através da nossa nuca, por todo o nosso sistema nervoso central, impregnando de fluidos de cura e restabelecimento, vai descendo até a ponta dos nossos pés. E aí ele vai voltar novamente para o alto da nossa cabeça, descendo lentamente pela nossa fronte, pela nossa garganta, todo o nosso sistema respiratório,
pulmões, os brônquios, limpando todos os alvéolos pulmonares. E agora vai descendo essa energia através do nosso sistema digestório. Nosso estômago, duodeno, o fígado, a vesícula, o pâncreas. Vamos também para o nosso baço, descendo para os nossos rins, nosso sistema urinário, o intestino, todo o sistema excretor e o nosso sistema reprodutor. Caso haja necessidade de trocar alguma célula que esteja adoentada, que neste momento seja substituída por uma célula sadia. E agora nós pedimos aos mentores que fluidifiquem a nossa água, para que ela possa trazer para dentro de nós a paz, o restabelecimento da saúde. E assim, Jesus, Divino Mestre, agradecemos a oportunidade que temos de trabalhar nessa tua seara bendita. Esteja sempre conosco e nós possamos desfrutar da tua paz e do teu amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez a Ana, ao Tarcísio, ao Tadeu, e sempre que a gente pede as coisas, solicitamente ele faz. Muito obrigada, Tadeu, pela ajuda. Uma boa noite a todos vocês, um bom curso, e que a gente possa estar reunidos a semana que vem. Muito obrigada. Muito obrigada.